21 de abril de 1792. Vila Rica, Minas Gerais. Uma multidão se aglomerava na praça. Não por vontade própria. A presença era esperada, talvez exigida. O poder colonial sabia que uma execução só funciona como aviso quando há olhos para vê-la. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, subiu ao cadafalso. Não era general, não era nobre, era alferes, a patente mais baixa da hierarquia militar, dentista de beira de estrada, tropeiro, homem de circulação. E foi exatamente por isso que estava ali. A execução foi pública, brutal e calculada. Foi pensada para encerrar qualquer rumor, para transformar um homem em aviso e silêncio. Só que não aconteceu assim. O que a coroa portuguesa não previu foi o tempo longo da história. O corpo que expuseram nas estradas de Minas para intimidar acabou se tornando o símbolo mais poderoso que o Brasil republicano jamais produziu. Mas entre o homem real e o mártir que os livros celebram há uma distância enorme, e é essa distância que vamos percorrer hoje. Para entender o que levou o Tiradentes ao cadafalso, é preciso entender o chão em que ele pisou. Minas Gerais, no século XVIII, era a região mais rica do mundo ocidental em termos de extração de ouro. Das entranhas do solo mineiro saía uma riqueza que financiou palácios em Lisboa, guerras em toda a Europa e o luxo da coroa portuguesa. E quase nada ficava. O mecanismo de extração era simples e brutal. O quinto, a taxa régia de 20% sobre todo o ouro extraído, era obrigatório, mas 20% sobre ouro de verdade nunca chegava ao esperado, porque havia sonegação, desvio e simplesmente o esgotamento das minas ao longo do tempo. Quando a arrecadação ficava abaixo da cota estabelecida por Lisboa, anunciava-se a derrama. A derrama era uma cobrança extraordinária, uma operação de confisco que completava a diferença entre o que havia sido arrecadado e o que a coroa exigia. Fiscais invadiam casas, tomavam utensílios domésticos, animais, ferramentas, qualquer coisa que pudesse ser convertida em valor. Famílias que já viviam no limite viam o pouco que tinham desaparecer para cobrir uma dívida que não haviam contraído. A ameaça da derrama pairava sobre Minas como uma sentença sempre pendente. Ninguém sabia quando viria, sabia-se apenas que viria. Foi nesse ambiente de riqueza extraída, de humilhação fiscal sistemática e de ressentimento acumulado que começaram as conversas. A versão simplificada da história apresenta a Inconfidência Mineira como um movimento de libertação popular, um grupo de patriotas que sonhava com a independência e a liberdade. A realidade era mais complexa e mais incômoda. Os principais conspiradores eram, em sua maioria, homens da elite colonial. Tomás Antônio Gonzaga, poeta, magistrado, homem de letras. Cláudio Manuel da Costa, advogado, juiz, proprietário. Alvarenga Peixoto, militar e poeta. O padre Carlos Correia de Toledo. Oficiais, proprietários, letrados formados em Coimbra. Eram donos de escravos, proprietários de terra, homens que se beneficiavam da mesma estrutura colonial que criticavam, desde que os benefícios ficassem em Minas, em vez de ir para Lisboa. A pauta da conspiração não incluía a abolição da escravidão, não incluía direitos para a maioria da população, que era escravizada, pobre, indígena. Incluía autonomia regional, fim do quinto, criação de uma universidade local e um governo próprio que gerisse os interesses da elite mineira sem a intermediação de Lisboa. Era uma conspiração de proprietários que queriam ficar com mais do que estavam ficando. Isso não diminui o risco que correram, nem a coragem que alguns demonstraram. Mas é fundamental para entender quem era Tiradentes dentro desse grupo e por que ele foi o único a morrer. Joaquim José da Silva Xavier nasceu por volta de 1746, filho de um fazendeiro de posses modestas que morreu cedo. Não herdou terra, não herdou escravos, não herdou conexões. Construiu a vida no movimento,
nas estradas de terra de Minas, nas estalagens, nos mercados. Aprendeu a arrancar dentes sem formação formal. O apelido Tiradentes, que carregaria pela história, veio dessa prática. Comerciou, tropeirou, tentou explorar Minas por conta própria sem grande sucesso. Conseguiu uma patente militar, alferes, a mais baixa da hierarquia, e tentou por anos ser promovido sem conseguir. Os registros mostram pedidos repetidos e negativas igualmente repetidas. A coroa não promovia facilmente homens sem as conexões certas. Isso é importante. Tiradentes tinha motivos pessoais concretos para ressentir o sistema colonial. Não eram só convicções abstratas de liberdade. Era a experiência de um homem que trabalhava, circulava, tentava subir e encontrava portas fechadas por uma estrutura que favorecia quem já tinha. E, diferentemente dos outros conspiradores, que conspiravam em salas fechadas, em saraus, em conversas discretas entre iguais, Tiradentes falava nas ruas. Em estalagens, em praças, com tropeiros e populares, ele articulava ideias que soavam perigosas. Falava da América do Norte, da independência que havia acontecido lá em 1776. Falava da possibilidade de um Brasil diferente, não com a cautela dos letrados que mediam cada palavra, com a franqueza de quem não tinha muito a perder e acreditava no que dizia. Essa visibilidade seria sua condenação. A Inconfidência Mineira nunca chegou a ser uma revolução. Foi delatada antes de começar. Joaquim Silvério dos Reis era coronel, fazendeiro e devedor. Devia à coroa portuguesa uma quantia considerável, dívidas acumuladas que o colocavam numa posição vulnerável. Quando soube dos planos dos conspiradores, percebeu que tinha em mãos uma moeda de troca. Em março de 1789, Silvério denunciou tudo ao governador. Em troca, pediu o perdão de suas dívidas e proteção. Conseguiu. As prisões começaram em maio de 1789. Um por um, os conspiradores foram detidos. Os interrogatórios foram longos. O processo arrastou-se por anos, com acusados presos, enquanto o aparato jurídico colonial decidia o que fazer com cada um. E aqui acontece algo revelador. A maioria dos conspiradores de elite encontrou formas de suavizar sua situação. Negociaram, recuaram, minimizaram seu envolvimento, usaram conexões. Alguns foram deportados para a África. Outros tiveram penas comutadas. A posição social funcionou como escudo parcial. Tiradentes não tinha esse escudo. Nos interrogatórios, em vez de recuar, assumiu. Confirmou que havia falado o que havia falado. Não negou. Há registros de que chegou a proteger outros conspiradores assumindo responsabilidades que poderiam ter sido distribuídas. Foi o único condenado à morte. A sentença foi lida publicamente na manhã de 21 de abril de 1792. Tiradentes ouviu tudo. Crime de lesa majestade, sedição, morte. Foi enforcado na Praça Lampadosa, no Rio de Janeiro, onde estava preso. A corda era o fim previsto para quem ousava desafiar a ordem colonial. Mas a coroa não se contentou com o enforcamento. O corpo foi decapitado. A cabeça foi exposta em Vila Rica, o centro nervoso da conspiração, como aviso permanente. O corpo foi esquartejado e os membros enviados para diferentes pontos das estradas de Minas. Os lugares onde Tiradentes havia circulado, onde havia falado, onde havia plantado as ideias que a coroa queria extirpar. A lógica era clara e antiga. Destruir o corpo era destruir o símbolo. Espalhar os pedaços era multiplicar o aviso. Qualquer um que passasse por aquelas estradas e visse o que restava de Tiradentes entenderia o custo de desafiar Lisboa. Sua casa foi destruída. Sua família foi declarada infame. A desonra se estendia aos descendentes. Seu nome deveria desaparecer. Por um tempo, funcionou. Nas décadas seguintes à execução, o nome Tiradentes foi evitado. Não havia estátuas.
Não havia celebrações. Não havia narrativa oficial que o celebrasse. O episódio foi arquivado, literalmente guardado em documentos que poucos acessavam e que a maioria preferia não mencionar. O Brasil do século XIX era um império. Celebrar um homem executado por sedição contra a coroa portuguesa não era conveniente para um regime monárquico que precisava de legitimidade e estabilidade. Outros inconfidentes foram sendo gradualmente reabilitados. Gonzaga virou herói literário através de sua poesia. Cláudio Manuel da Costa entrou para os cânones da literatura colonial. Mas Tiradentes, o único que havia morrido, o único que havia sido esquartejado, permaneceu numa zona de silêncio incômodo, até que o regime que o havia ignorado entrou em colapso. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. O novo regime precisava de símbolos, precisava de uma narrativa que justificasse a ruptura com a monarquia e que construísse uma identidade nacional brasileira. Algo diferente da herança portuguesa, algo que fosse genuinamente daqui. Tiradentes era perfeito, era brasileiro. Havia morrido combatendo o poder colonial português. Havia sido executado por uma coroa, exatamente o tipo de poder que a República havia derrubado. E, crucialmente, não havia deixado textos complexos, contradições documentadas ou herdeiros políticos que pudessem complicar a narrativa. O 21 de abril foi declarado feriado nacional em 1890, um ano depois da proclamação da República. E então começou a construção do mito. Pedro Américo pintou Tiradentes esquartejado em 1893, uma tela monumental que mostrava o mártir com ecos deliberados de imagens cristãs. A pose, a luz, a expressão, tudo evocava o sacrifício redentor, o corpo partido que salva os outros. Não era acidente. Era uma escolha consciente de sacralizar uma figura política. As contradições foram varridas para baixo do tapete. A inconfidência de proprietários de escravos virou movimento de libertação universal. O alferes de estrada virou herói nacional. O homem que havia sido esquartejado para ser esquecido virou o rosto do Brasil republicano. O Tiradentes dos livros didáticos e das praças públicas é uma construção. Não é mentira, mas é incompleto de forma estratégica. O homem real era mais interessante e mais contraditório do que o mártir simplificado. Era alguém que havia tentado subir numa estrutura que o impedia, que havia encontrado nas ideias iluministas uma linguagem para articular um ressentimento que era também pessoal, que havia falado quando deveria ter calado e pago o preço máximo por isso. Havia coragem nele. Provavelmente havia convicção genuína, mas havia também a imprudência de quem não media consequências, a exposição de quem não tinha as proteções que os outros conspiradores tinham. E a inconfidência em si era muito menos grandiosa do que a narrativa sugere. Era uma conspiração que nunca saiu do estágio de conversas e planos, que foi delatada por um dos seus antes de qualquer ação concreta, que reunia homens com objetivos distintos e muitas vezes contraditórios. O que aconteceu de fato foi isso. Um grupo de homens privilegiados conversou sobre mudar o sistema que os privilegiava de forma diferente. Um deles falou demais nas ruas. Um colega os delatou por dinheiro. O único sem proteção foi executado de forma brutal. Os outros sobreviveram. 100 anos depois, o morto virou símbolo. Os sobreviventes viraram notas de rodapé. O que realmente aconteceu com Tiradentes? Um homem foi enforcado e esquartejado por uma coroa que queria fazer dele um aviso. Uma república, um século depois, fez dele um mártir porque precisava de um. As duas coisas são verdade. E as duas coisas juntas contam algo sobre como a história funciona. Não como um registro neutro de fatos, mas como uma construção que cada época molda para seus próprios propósitos.
O Joaquim José da Silva Xavier, que circulou pelas estradas de Minas, que arrancou dentes e falou demais em estalagens, que foi preso e não recuou. Esse homem foi real. Tinha contradições, limitações, motivos que misturavam convicção e ressentimento pessoal, como os de qualquer ser humano. O Tiradentes das praças e dos livros didáticos, o mártir cristificado, o herói sem falhas, o símbolo da liberdade brasileira, foi construído depois, com material selecionado e contradições descartadas. Reconhecer isso não é diminuir o homem. É entender que heróis nacionais são sempre, em alguma medida, projetos políticos e que o mais honesto que podemos fazer com a história é olhar para ela sem precisar que ela seja mais simples do que foi. Tiradentes morreu numa corda, sobreviveu numa ideia, e a distância entre os dois é onde a história realmente acontece.